Salve, salve, criaturas. Certinho. Então, bem-vindos ao Dark Gate. Eu sou Marcelo. Aqui nós somos um canal que fala sobre RPG e terror. E viemos aqui agora para falar de D&D. D&D? Não é D&D. Mas se você joga D&D, tá cansado, já joga D&D há mais de 40 anos, já jogou tudo que tinha de D&D, você já tá querendo jogar D&D e terror e já jogou todas aquelas campanhas de Ravenloft que você vê por aí, de repente eu trago aqui uma opção para você. E essa opção se chama Shadow of the Demon Lord, que é um RPG de fantasia sombria que explora muito mais esse lado do terror na sua campanha de D&D. Mas não é D&D. Veja bem, o sistema é um sistema dele próprio, bem interessante, mas se você joga D&D, você não vai ter muitos problemas em se adaptar a esse novo sistema, tá? Porque ele usa um D20 e usa 3D6. Então é bem tranquilo, é bem... Então, para quem joga D&D, ele tem umas similaridades que vai deixar ele bem tranquilo de você se adaptar a esse sistema. Tá, então, já vamos contar mais ou menos como é a história, né? Porque assim, ele não tem uma história muito desenvolvida como D&D, com personagens, NPCs e tal, mas ele dá um mundo, uma ambientação de mundo, uma ambientação de básica para você começar a criar em cima desse mundo, tá? Que é bem interessante. Então, a história dele é o seguinte: é um mundo de fantasia, como todos nós já conhecemos, porém o mundo está para acabar. É isso, o fim é iminente, o fim está próximo. E esse fim vai se dar quando o Demon Lord, quando o grande demônio das trevas, né, Capiroto Mor, vai vir para esse mundo e vai consumir a alma de todos que aqui habitam. E você, esse grupo de jogadores, de aventureiros, luta nesse mundo para tentar talvez mudá-lo, ou talvez ter uma vida um pouco mais digna do que realmente teria num apocalipse. Então não deixa de ser um apocalipse, né? Então você vai enfrentar hordas de demônios, cultos e etc. Tudo isso muito bem especificado no jogo. Tá? É um jogo que tem umas mecânicas, para quem joga terror, também bem interessantes e bem definidas em si. Tá? Esse jogo foi escrito e desenvolvido pelo Robert J. Stralab. Tá? Ele usa, como eu falei, um dado de 20 e 3d6. E você tem, o que eu achei muito interessante nesse jogo, é que o grupo começa no nível 0. O maior desafio é passar a primeira aventura, que é porque não tem um XP específico. O mestre determina quantas aventuras vai ser, o grupo vai mudando de nível. Então, quando você passa da primeira aventura, você sai do nível 0 e passa a ser o nível 1 e por aí vai. E outra coisa que eu também achei muito interessante nesse jogo é que o XP não é individual. Isso pode ser bom e pode ser ruim, tá? O XP ele é dado ao grupo, então o grupo passa de nível. O grupo é que evolui, não uma pessoa específica. Porque isso pode ser bom. Se você tem um grupo que você conhece, que já joga há muito tempo, vocês vão jogar, vão se divertir, vão evoluir juntos. Não vai ter aquela coisa do guerreiro que está no 5º nível matando tudo, o mago que está no 2º fica meio sem jeito, não consegue mandar magia direito. Ali todo mundo vai estar no mesmo nível, todo mundo vai estar na mesma forma. Mas também pode ser ruim. Se você tem um grupo que você não conhece, vai jogar, e aí tem o cara que fica ali no celular mandando mensagem, conversando, fazendo tudo menos jogando, aquele cara também vai chegar no nível que você tá.
Então, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Então, se você tem um grupo que você já conheça, eu acho que vale a pena. Tá? Outra coisa que é interessante em Demolord são não é raças, né? Eles já usavam ancestralidade. As ancestralidades em Demolord, eu achei bem interessante, porque é o seguinte: são os humanos. Acho que não tem muito o que falar do humano, né? São os mais versáteis, aquela coisa toda. A gente povoa a porra toda, suruba pra tudo que é lado e humano pra tudo que é lado. Beleza? Show. Os anões, que também são os anões clássicos, tolkienianos, aquela coisa ranzinza, bebê e etc, dinheiro. Ok. Também não tem muito o que dizer dos anões. Tá? Agora, uma coisa que me chama a atenção é os autômatos, que são máquinas na qual, através de magia, você pega um espírito de alguém que está no limbo, no inferno, sei lá onde, num canto obscuro do mundo, e põe aquele espírito nessa máquina. E essa máquina toma vida e começa a andar, a mexer e agir como uma pessoa normal. Que é interessante porque os autônomos eles têm várias imunidades, eles têm várias ferramentas de imunidade, porém os atributos não são grandes coisas. É porque é o seguinte: em Demolord, a ancestralidade vai te dar os atributos básicos. Tá? A média que o humano começa é tudo 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Tudo 10. E aí você pode aumentar um atributo. Como é que você pode mudar? Ah, não quero ser só 11 de força, eu quero ter mais. Beleza. Você pode tirar um ponto de um atributo e botar para outro. Fazer isso uma vez. Então você tem 10, 10, 10. Eu posso tirar 1 da inteligência e botar 11 na força. Fico com 9 e 11. E aí eu tenho mais um ponto para botar. Eu boto 12, 9 e 12. E assim vai. Então é bem simplesinho a quantidade de atributo. Então a sua ancestralidade, a sua raça, sua ancestralidade vai dar o ponto que você quer. Tá? Vai dar os atributos que você precisa. Então os autônomos eles têm os atributos mais baixos, porém eles têm várias imunidades. Não respira, não come e etc. Que é bem interessante. Outros que eu achei legal, tá? É os Changeling, ou as fadas. Mas aqui tá como Changeling, que pega um pouco mais aquela parte do folclore mesmo. Então, os Changelings, eles são hediondos por natureza, porém eles escondem, tá, essa aparência hedionda, copiando a forma de outras criaturas ou pessoas. Então você nunca sabe qual a aparência real de um Changeling. Lá vai a pessoa ligar de novo. Ai, a pessoa sabe que eu, nesse horário, gravo. Ela vai e liga nesse horário. Já avisei a essa pessoa várias vezes que nesse horário não liga. A pessoa liga. Você já tem pessoas assim na tua vida que você insiste em fazer o que ela quer e não o que você pede para ela não fazer? Mas bem, Changeling são fadas que têm aquela aparência de onda, mas você nunca sabe qual a aparência real delas, tá? Elas estão sempre mudando essa aparência, então elas têm essa habilidade de mudar de aparência. Se não me engano, acho que elas têm 3 aparências que elas sempre usam. Então elas podem, digamos, memorizar 3 aparências para poder ser utilizadas. E atributos dela também tem uma variação ali, um pouco mais inteligente, um pouco menos ágeis. Porém, elas têm a fraqueza do ferro frio, que é uma coisa bem da história, da mitologia mesmo. Tipo, se ela tiver em contato com ferro frio, elas ficam fracas e debilitadas.
Isso eu achei legal. Uma coisa que me chamou a atenção. E os seus primos mais distantes, que é outra raça, outra ancestralidade, que é o Goblin. Tá? O Goblin, ele foi expulso, as fadas expulsaram os Goblins da terra deles e eles passaram a viver entre os humanos. Tá? Então eles são exilados do mundo das fadas. Tá? A característica deles é que eles são mais pervertidos, imundos, não tem um caráter, não tem muito caráter, são maliciosos, porém são muito criativos e astutos. São ótimos como ladrões, e assassinos e etc. Tá? E tem a mesma fraqueza que as fadas têm, que é o ferro frio. Se tiver em contato com ferro frio, o Goblin ele tem essa fraqueza exacerbada. Tá? Outra ancestralidade, que é o Orc, né, que foram feitos por magia negra, né, são criados como escravos guerreiros e que recentemente ganharam a sua liberdade e estão tentando se encaixar nesse mundo que tem aí. São furiosos, também tem problema de entrar em fúria frequentemente, além de não serem bem vistos por todo mundo, né? Tem uma reputação social muito, muito fraca. Então, essas são as ancestralidades que tem no Demon Lord. Tá? Os atributos: força, agilidade, intelecto e vontade, que é uma coisa básica. Então você pode ver que o sistema ele é bem tranquilo, tá? Um sistema bem simplesinho, fácil de você começar. Tá? Você vai começar sempre com nível 0, que eu falei. E depois disso você passa a ter, a partir do nível 1, você começa a ter profissões. Tá? Você começa com 2 profissões. Que são ferreiro, cozinheiro, uma profissão assim simples que vai te dar algumas perícias básicas daquela profissão. Peraí que o nariz aqui deu uma... Então você vai ter essa profissão. Depois você vai rolar os seus... Aqui uma coisa que eu notei: se você não quiser fazer porra nenhuma, você não faz. Tudo tem tabela para jogar. Tabela para rolar vantagem de raça, tabela para rolar riqueza, tabela para rolar... Você rola tabela para tudo se você quiser. Se você quiser fazer um personagem random, apertar lá no videogame random, pum, você vai rolar e vai ter um personagem random, ok? Mas eu aconselho a fazer o teu personagem do jeito que tem que fazer, né? Mas dá para fazer o personagem random aqui, se você quiser. Então você já vai rolar seu 3d6 de riqueza. Por isso que eu digo, quem joga D&D já está acostumado em rolar tabela para saber a riqueza, rolar tabela para saber o tesouro, rolar tabela. Então, se você joga D&D, não vai ter problema nenhum, você vai se acostumar com isso tranquilamente. Tá? Então, você vai aumentando de nível durante a campanha, o grupo vai ganhando nível durante a campanha. Com isso você vai escolhendo a sua classe. Tá? Até isso vamos ver depois. Subclasse, etc. Você tem direito a dádiva. O que é uma dádiva? A dádiva, por exemplo, como o grupo inteiro sobe igual de nível, tem jogadores que às vezes se destacam mais porque eles se interpretam melhor, ou eles fazem uma boa ação, tá? Eles fazem uma coisa que é digna de heroísmo. O mestre pode dar a ele uma dádiva. E essa dádiva ele pode ser usada a qualquer momento. Por exemplo, ele rola um dado, não conseguiu aquele ataque naquele momento, é um ataque decisivo. Ele pode usar a dádiva dele, rolar um D6 e somar aquele resultado ao dado dele. Então a dádiva é feita para isso. São benefícios dados aos jogadores que se esforçam, que tentam fazer o jogo um jogo mais divertido e atuante. Perdições
Geralmente são maldições que os inimigos jogam, ou às vezes uma penalidade que você quer dar para um jogador que está lá no celular o dia inteiro, no celular. Você pode dar ao jogador uma perdição. Então é uma forma de benefício e punição que o mestre tem durante o jogo. Os personagens têm uma taxa de cura, um descanso. Mesma coisa que o D&D, você tem um descanso longo, no caso aqui você só tem um descanso longo. E se você descansar, você tem ali a tua taxa de cura, que é quando você ganha de vida por aquele descanso. Também, como falei, isso aqui é um jogo de terror, então você vai ter insanidade. Todo mundo começa com insanidade 0. Mas alguns jogos, algumas situações, algumas coisas podem fazer com que a sua sanidade comece a cair. Ou melhor, a aumentar no caso, né? Daqui. E se sua sanidade ela for maior do que seu atributo vontade, você perde o personagem pra loucura. E aí você vai rolar um dado lá, vai rolar tabela. Vai rolar um dado, rolar a tabela e pode ser que você perca o seu personagem. Tá? Ou, se você vê que está muito próximo da sua vontade, você pode perder um ponto de sanidade e adquirir uma peculiaridade. O que é isso? Uma fobia, um tique nervoso, uma coisa que você tem que fazer incontrolavelmente. Você vai ficando meio maluquinho, mas você consegue administrar a sua loucura, que é bem interessante. Tá? Outra coisa que existe também no jogo é a corrupção. Isso eu achei bem interessante. É um sistema que eu já vou estudar com mais calma para o meu jogo de Cyberpunk. Tá? A corrupção, todo mundo começa com 0 de corrupção. Tá? Só que é o seguinte, você tem jogador, a gente todo mundo conhece na mesa, tem um jogador que quer ser o mauzão da parada. Todo mundo tá fazendo a coisa boa e aquele cara quer ser o mauzão. Ele quer ser o capiroto da mesa. Ele pode, tudo bem. Só que cada coisa que ele faz, tá? Ele, sei lá, matou um cara sem motivo algum, ele rouba, ele estupra, ele faz um caralho a 4 na porra da mesa. Ele vai ganhando pontos de corrupção. Tá? Então, toda vez que ele ganhar um ponto de corrupção, ele joga um D20. Se o resultado for menor que seu valor de corrupção, tá? Ele vai rolar numa tabela que se chama Marcas da Escuridão, tá? Que ele vai ganhando, digamos assim, deformidades com relação ao seu corpo. Então ele pode começar a ficar com a pele com pústulas, ele pode ganhar olhos negros, ele começa a ganhar, sei lá, mais dentes do que o normal. Ele começa a ter deformidades com relação a toda essa corrupção que ele vai ganhando. Ele vai se tornando o que o mundo está se tornando. Tá? Que é um demônio, basicamente. Então ele vai adquirindo isso, e isso vai prejudicando com certeza o jogador. Tá? Caso ele não queira receber essa marca, ele pode rolar 2d6 e tomar isso em insanidade. Ao mesmo que, resumindo, se o jogador às vezes está com a insanidade 0, mas ele está com uma corrupção alta, às vezes ele pode rolar esses 2d6 e se fuder no futuro com a insanidade. É o que ele pode fazer. Pode ser que ele tire 2 e fique com 2 de insanidade? Pode. Mas também ele pode tirar 12 e perder o personagem. É uma aposta que ele vai fazer. Tá? Eles têm o atributo poder, que é a magia. Tá? No nível 0 ninguém tem magia. Mas quando você passa para o nível 1, você pode adquirir magia se você quiser. Ou você ganha uma habilidade, ou você ganha magia. Se você quer jogar com mago, quer jogar com
um clérigo, etc., você adquirir a magia no nível 1, se você quiser. Tem também a sorte, que também é uma forma de você bonificar o jogador por boas ideias e interpretações, tá? Porque assim, a dádiva é uma coisa meio fixa, tá? Por exemplo, tem o orc, depois de um ataque, se ele dá o primeiro ataque em fúria, o outro ataque ele dá com uma dádiva. Tem uma vantagem assim, sabe? São como se fossem vantagens específicas que certas magias, certas coisas dão, certas habilidades dão a dádiva. E a sorte é algo que o mestre dá. Eu até falei anteriormente, eu confundi a dádiva com a sorte, mas não, a dádiva é um bônus que você ganha em certas habilidades. A sorte é o que o mestre dá, que é a mesma coisa, você ganha bônus, um D6 para conseguir fazer o que você quer. Então, quando você chegou no nível 1, você trilha o caminho do aprendiz. O que é a trilha do aprendiz? É a classe: guerreiro, mago, ladrão. Essa é a trilha do aprendiz. Tá? Então, o grupo vai subindo naquilo ali, até que ele vai chegar no nível 3, a qual ele vai ter o especialista, que é uma subclasse. Eu sou um mago, mas eu sou um mago elemental. Eu sou um mago necromântico. Eu sou um mago. Você vai ter uma outra especialidade. Por exemplo, o paladino, druida, são especialidades. Eu sou clérigo, especialista em druida. Eu sou um mago, especialista em guerreiro, sou mago guerreiro. Eu sou ladrão, só que aí eu me tornei bardo. É uma especialidade da classe ladrão. Eu sou uma especialidade da classe clérigo. E no nível 7, você tem mais especialização. No caso, eu posso ser um clérigo druida da, sei lá, Mãe Terra. Eu vou até ver aqui no livro. Pera aí. Que aí eu vejo uma especialização para vocês entenderem melhor, tá? Raça. Não, no equipamento já foi demais. Equipamento já foi demais. Coble. Aqui a gente vai vendo as tabelas, um monte de tabela. Profissões iniciais. Aí você tem artista, cozinheiro, fazendeiro, mercenário, um monte de coisinhas de profissões comuns. Equipamento inicial, ok. E, bem, vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu acho as especializações. Pronto, achei aqui. Então aqui, ó, a trilha do aprendiz: guerreiro, ladino, mágico ou sacerdote. Digamos, eu vou escolher aqui um guerreiro. Aprendiz, tá? Peguei a trilha do aprendiz do guerreiro. Eu sou treinado de armas e armaduras. Depende da resistência. É o que ele fala, um resumindo o que é o guerreiro, acho que todo mundo já conhece. Tá? Mas eles podem utilizar vários tipos de técnicas, inclusive pistolas, porque aqui não é um mundo de fantasia medieval tradicional, ele é meio steampunk, meio tem alguma coisa ali de arma de fogo também. Tá? Então, arco também envolve, então pode ser tanto curto alcance como longo alcance. Tá? Então, escolhi a trilha do guerreiro. Aqui, como ele fala aqui, a característica dele, ele vai ganhar a sua saúde mais 5, quer dizer, sua vida mais 5. Tá? O ataque do guerreiro causa 1d6 de dano adicional. Tá? E pode ter um golpe violento, que quando o resultado da jogada de ataque do guerreiro é 20 ou mais e excede o número do alvo em 5 ou mais, o ataque causa um d6 a mais de dano. Ele vai causar cada vez mais dano.
no nível 5 ele ganha mais um pouco, e nível 8 mais outro ponto. Então é igualzinho D&D. De níveis em níveis ele vai ganhando alguma coisa a mais. Tá? Então, aí você vê o mágico, aí vem a trilha do especialista. Então, se você pode seguir a trilha da fé, da guerra, do poder, trilhas da trapaça e etc. Você é obrigado a seguir, eu escolhi o guerreiro, eu sou obrigado a seguir a trilha da guerra? Não. Eu posso seguir a trilha da fé, se eu quiser. Porém, o que lá diz é o seguinte, que quem vai decidir que trilha você vai seguir é a forma com que você joga. Se eu sou um guerreiro e eu fico direto indo no templo, rezando e falando com sacerdotes e seguindo, sei lá, as missões dos sacerdotes, etc. Eu não posso seguir a trilha do poder, por exemplo, que é a trilha do mago. Não tem nada a ver. Não fiz nada para merecer isso. E nem a da guerra, porque eu não fiquei ali treinando em batalha. Eu só fiquei no templo. Então eu teria que seguir a trilha da fé. Então as trilhas, nem sempre elas seguem exatamente o que o personagem quer. Geralmente mas não sempre. Então as suas ações durante o jogo é que vão dizer qual a trilha você vai se especializar. Então digamos que eu fui lá e me especializei na trilha da guerra. Tá? Então posso ver o atador de feitiços, combatente, furioso ou patrulheiro. E ali eu já vou me especializando. Vou ser um combatente. Combatentes são especialistas em um estilo particular de combate. Ou atador de feitiços. Os atadores de feitiços imbuem suas armas com magia para melhorar suas habilidades em combate. Então, você vai adquirindo essa vantagem, tá? Ou você pode chegar e pegar uma segunda trilha também, se você quiser. Em vez de você se especializar guerreiro da trilha da guerra, eu posso ser um iniciado também em outra, no guerreiro, clérigo guerreiro, guerreiro mago, guerreiro isso. Eu escolho o que eu quero fazer. Então eu posso aumentar, ganhar mais um benefício como especialização, ou a seguir uma segunda aprendizado. Tá? Então eu posso ter aqui a descrição das trilhas, né? No caso especialista, assassino, atador de feitiço. Eu vou escolhendo o que eu quero como minha especialização. Seguindo no nível 7, quer ver? Vamos lá, desce mais um pouco. É muita coisa. Eu vi que tem bastante coisa para você se especializar, o que é bom. Eu acho isso bem legal. E aí vem as trilhas do mestre, que é quando você chega no nível 7. Você pode se tornar mestre em alguma coisa. Então você tem as trilhas da magia, as trilhas da habilidade e a qual você escolhe o que você quer seguir. Então das habilidades você tem o acobrata, atirador de elite, bruto, carrasco, cavaleiro, conquistador. Você vai ganhando vantagens de acordo com o que você segue. Se você seguir o guerreiro por toda a vida, treinando e lutando e combatendo, pode virar um cavaleiro. Você pode virar um campeão, um explorador, faz tudo. Aí você vai decidir o que você quer fazer. Ou a trilha da magia, aí no caso pode ser um invocador, um erudito e etc. Vai. E toda vez que você segue uma dessas especializações, você tem que escolher uma missão. Por que você está fazendo tudo isso? Que é algo que eu achei interessante. Eu escolhi que eu sou o mago. Escolhi a aprendiz de mago. Tá, qual a sua missão como mago? Ser o mago melhor. E aí você vai lá, vai treinando, vai aprendendo. No momento que você se torna um mago melhor, você passa
a ser um especialista. Qual a sua missão como especialista? É descobrir a magia perdida que ninguém nunca conheceu. Eu vou lá, começo a ver a campanha, aquela coisa toda, até terminar. E aí eu me torno um mestre. Qual a sua missão como mestre? Sabe, tudo você tem um porquê. Tudo tem o que te motiva. Algo tem que te motivar a fazer aquilo. Você não levanta de manhã cedo simplesmente por levantar. Você tem que ter alguma coisa que vai fazer você ir para um novo nível. Então, o jogo basicamente é isso. É você ter motivações que você vai fazendo você ir até. Não é um jogo de one shot, talvez 3 ou 4 campanhas. Eu acho que é mais interessante. Porque se for um one shot, vai começar nível 0. Vai ser sempre um sofrimento sem fim. Eu acho que isso aí nenhum jogador gosta ou quer. Os jogadores, eles querem evoluir. Então é um jogo que para 3, 4 campanhas, ou então você fala que os jogadores começam no nível 1, já facilita. Apesar de eu achar que quebra um pouco o clima do jogo, porque o clima do jogo é justamente esse, é você que escolheu a sua profissão ferreiro, a merda toda acontece, o mundo vai acabar, os demônios invadem a terra, e aí você fala, ops, vou ter que se virar, você com sua técnica de ferreiro, fazendo ferradura, jogando ferradura em demônio, consegue sobreviver para se tornar um guerreiro. Acho que essa faz a história um pouco mais elaborada. Mas nada impede que os mestres fazem. Começa no nível 1 e aí joga um D&D básico. Por que eu falo que é D&D básico? Porque um D20, então você não vai ter dificuldade. Você rola o D20, tem que tirar mais do que o seu atributo. Ok. Não tem dificuldade nenhuma. As habilidades são habilidades que você tem da sua profissão. Não tem aquela coisa aquela lista interminável de perícias, nada assim, coisas bem simples relacionadas realmente à sua profissão. E com o passar dos níveis você vai ganhando também algumas perícias extras, atributos e etc. Você vai ficando mais forte com o passar do nível realmente. Então, eu acho que é uma excelente alternativa se você quer jogar um RPG de terror, né, na qual o grande demônio Mor vai invadir a porra toda e você tem que lidar com isso, porque o mundo está apodrecendo, então tem muitos cultos, tem muitas pessoas que cagaram já pro mundo, né, e estão vivendo a vida do jeito que eles querem, porque é curioso, porque quando você tem a moralidade de uma sociedade certinha, toda bem estruturada, é mais fácil você seguir moralmente aquele caminho. Agora, quando a porra toda desgringola, é que as pessoas se revelam quem elas realmente são, né? Então, e aí começa. Tudo que é barbárie, e esse mundo está mais ou menos nesse nível. Então, é uma excelente opção para se você quer jogar um RPG de terror. Primeira coisa que me veio à cabeça quando eu olhei para esse sistema é mestrar uma campanha de Diablo. Porque a premissa é bem parecida. Não me admira que a pessoa que fez o sistema se inspirou nesse jogo. Diablo tem uma história rica, uma história bem interessante. É claro, eu teria que tirar, as raças que tem ali, botar todo mundo como humano, no máximo o Aasimar, acho que é Aasimar, que são humanos que descendem dos primeiros humanos, etc, que é um pouquinho diferenciado. Mas, cara, a premissa é a mesma de Diablo. Um mal, um demônio cramunhão grande que vai vir aí, vai acabar com a porra toda e você tem que acabar com ele. Melhor, tentar, acabar com ele, porque no Demon Lord você não acaba com o grande vilão, O vilão ele vem. Acabou.
E acho que Diablo também pode ser algo assim, né? Tanto que tem Diablo 1, 2, 3 e 4, ninguém nunca acaba com ele. Então é isso. Aí uma dica de jogo, se você gosta de D&D, se você gosta de quinta edição. É um sisteminha bem parecido com D&D, com uma ambientação bem interessante, tá? Uma ambientação de terror macabro, bizarro, meio steampunk. Tá? No livro você vai ver que tem ali toda uma vida, todo um ambiente descrito e detalhado quando você for ler o livro, tá? E cara, só lendo para ver. Se vocês quiserem, eu posso fazer uns vídeos falando sobre como é o mundo de Demon Lord, tá? Mas basicamente parece um mundo meio steampunk, tá? Com armas de fogo e fantasia medieval misturado, tá? Onde a magia funciona, ela é real, as pessoas conhecem, também conhecem a tecnologia, os deuses não são tão presentes como deveriam ser, estão muito distantes lá no mundinho deles, tá? E o mundo é repleto de coisas. E a pessoa de novo insistindo em ligar. O que a gente faz com uma pessoa dessa? Não faz, né? Pois é. Então é isso. Agradeço a todos. Até a próxima. E deixe no comentário se vocês querem que eu fale um pouco mais sobre essa ambientação de Shadow of Demon Lord. Ok? Até a próxima. Tchau. By the blood of the willing, we call thee home. Creator of a sanctuary.